Como você sabe, Papo D'Oro só tem coisa importante. Principalmente para ajudar você a pensar em uma série de situações que envolvem a justiça. E essa semana eu estava pensando em pequenos delitos, grandes penas. E aí telefonei para um amigo e falei, poxa, eu gostaria de falar isso. E ele falou para mim, Mário, grandes delitos, pequenas penas. Rogério Filócomo, seja muito bem-vindo, promotor de justiça da nossa cidade, uma pessoa proeminente. Gostou do proeminente? Gostei. Né? Vou contar isso para minha esposa, que eu sou proeminente. Você é proeminente. Uma pessoa que tem uma capacidade como profissional, mas também tem uma capacidade humana que não é para qualquer um. Porque normalmente a gente enfrenta um promotor que está te acusando, enfiando o dedo na sua cara, e tem muitos que fazem questão de assim ser, mas eu vejo aqui o Rogério Filócomo tentando restaurar os pequenos delitos e até os grandes, e você é uma pessoa ideal para que a gente possa entrevistá-lo. Ô Mário, obrigado. Parafraseando aqui o Roberto Carlos, é um prazer rever você. Como eu te disse, conversar com você é como se eu estivesse conversando com meu pai. Então, alegria, agradeço essa introdução que você fez acerca do meu nome, da minha pessoa. E eu sempre falo o seguinte, o promotor de justiça hoje, ele tem que ser um promotor resolutivo e não demandista. A justiça já tem muita ação penal. Então, o promotor resolutivo ele tem que buscar soluções. E soluções são além do processo, né? Então, quando eu vim para Bragança Paulista, eu tinha uma missão de fazer com que a promotoria não só fosse mais conhecida, mas como a promotoria tivesse melhores resultados, eficácia, prevenção de crimes, repressão de crimes. E estou tentando fazer isso no meu dia a dia. Você atua na justiça restaurativa, e essa é a sua bandeira. A promotoria criminal, Sim, como você disse, né, é o promotor que acusa. Claro, o promotor é o responsável pela acusação, mas com a Constituição Federal de 88, o nosso leque de atuação é muito grande, né? Infância e juventude, idoso, meio ambiente, habitação e urbanismo, consumidor. Então a promotoria criminal, ela não pode só ficar voltada ao processo em si. Ela tem que ter atuação fora do processo. E um dos melhores meios que eu encontrei foi, primeiro, justiça terapêutica. Vamos fazer com que aqueles autores de pequenos delitos ligados ao uso de álcool e drogas participem do grupo de apoio, AA, NA, Amor Exigente, e receba tratamento, terapia, um olhar humano para que essa pessoa se recupere e não volte a praticar infrações penais. E o outro meio é o acordo de não persecução penal. Olha que nome. Bonito. Ao invés da pessoa ser processada e condenada, claro, ela tem que ser primária e depende de alguns crimes, ela faz um acordo com a justiça. E Sim, eu faço com que esse acordo reverta em benefício para a sociedade. Sim. Então, por exemplo, nós tivemos aqui em Bragança, na minha promotoria, até um colega brinca que foram 2 acordos milionários. Um em 2021 de 2 milhões de reais e outro no ano passado, 2024, de 1.750.000 reais. O que eu quis fazer? Que esses acordos, esses valores, fossem voltados ao atendimento da população na saúde. Perfeito, eu tenho conhecimento SUS, né? desse. Então, junto à Santa Casa, junto à Universidade de São Francisco. E o acordo, quero salientar aqui, envolve um caso concreto, porque eu sempre digo, eu não sou parlamentar, não é verba do governo que o promotor tá manejando, não é isso. Então veja só, o acordo envolve um caso concreto, uma vítima, familiares da vítima e um autor, familiares do autor. Perfeito. Então o promotor tem que debruçar para que, claro, seja feita a justiça, que o acordo seja útil,
e eficaz para a vítima, para a família da vítima, que tem a reparação de danos, porque o olhar do promotor, em primeiro lugar, tem que ser para a vítima, e também, é claro, daí em relação ao autor, para que ele consiga cumprir, que se reverta em benefício social, né? E daí acontece essa reparação social. Então sai daquela atuação do dia a dia, burocrático, do mero processo. Porque processo, é claro, a gente tem todos os dias, então tem que pensar um pouquinho fora da caixinha. Perfeito. Existe uma coisa que me incomoda muito e que não é penalizado de forma adequada, na minha opinião. O cara bebe, sai com os amigos e atropela uma família. A justiça, a meu ver, pelo meu entendimento, banaliza isso e faz com que não seja tão forte e tão pesada para que a pessoa não cometa mais isso, mas ela deve pagar pelos seus crimes. Eu entendo isso como um grave delito e uma pena pequena. A justiça restaurativa pode proporcionar uma solução, que é a indenização muito severa e que a família seja indenizada, apesar de que não vai trazer de volta o seu ser amado, mas que a pessoa sofra essas restrições. É isso que é justiça restaurativa? Também. Eu cito aqui o caso público, então posso dizer, do jogador de futebol do Palmeiras, que estava aqui no Red Bull Bragantino. Eu conversei com a viúva e nós fizemos uma justiça restaurativa. A família foi completamente indenizada, até porque ela tinha que cuidar de 2 crianças pequenas, então houve uma indenização ampla e completa. E depois ainda o jogador fez uma reparação social para a cidade de Bragança Paulista, que foi a doação de valores para a Santa Casa, onde foi criado o Centro de Nefrologia. Perfeito. Então, atendimento de hemodiálise para 140 pacientes por mês, né, na hemodiálise. Isso eu considero justiça. Né? Porque eu vejo também pessoas que cumprem 30, 40 dias de cadeia porque roubou um pacote de salsicha do supermercado. E aí eu não sei o que pensar. O que você pensa? Esse é um paradoxo, e até o tema da nossa conversa, né? Existem alguns crimes que a pena é muito leve, e outros crimes que não aparentam nenhuma gravidade, a pena é mais grave. Cito, por exemplo, maus tratos contra animais. Sim. É claro que tem que ser punido, ninguém pode agredir um cavalo, um cachorro, um gato. Mas o maus tratos contra animais, a pena é lá em cima, 2 anos. Sim. Mas uma lesão corporal contra um ser humano, a pena é de 3 meses. Né? A gente pega, por exemplo, casos de furto do supermercado, como Sim. você disse. Se forem 2 pessoas praticando esse furto, pegou lá uma peça de picanha do supermercado, mas é um furto qualificado pelo concurso de agentes, 2. A pena mínima são 2 anos. Mas um tráfico privilegiado, que aqui no Brasil inventaram essa figura, então é o pequeno traficante, primário, mas a quantidade de droga não seria tão significativa, ele é condenado a 1 ano e 8 meses. Então um furto de supermercado, 2 anos. E a pessoa que estava no tráfico, mas é primário, 1 ano e 8 meses. Então tem esses paradoxos da justiça. Mas por quê? Porque falta uma sistematização da nossa legislação. Mário, depois da Constituição Federal de 88, nós temos hoje no Brasil mais de 900 tipos penais. Foram criados 900 tipos penais a mais. Né? O professor Maria Sanchez, Jesus Maria Sanchez Silva, ele tem um livro que chama A Expansão do Direito Penal. Então ele mostra, mas isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, hein, que o direito penal está em franca expansão. Em razão das novas formas de criminalização, a gente vê aí a questão da violência contra a mulher, né? Hoje tem violência psicológica, violência institucional, assédio sexual, que tem mesmo, essas novas formas de criminalização tem que abraçar todo mundo. Mas não existe uma sistematização, né? O legislador não senta para ver, não, espera um pouquinho, essa pena tem que ser assim, essa pena tem que ser assada, vamos usar o princípio da proporcionalidade,
Sim. Né? Então isso tem que ser pensado. Faltando. É o que está faltando. O princípio da proporcionalidade. Isso. E por outro lado, até já que o nosso tema é provocativo, a regra, na minha opinião hoje, é que a pena é leve para todo mundo, até para os graves delitos. Porque o direito penal no Brasil está se tornando um direito penal simbólico. E isso não pode acontecer, porque dentro do processo civilizacional, os países que tiveram avanço civilizacional são os países que punem. Então não tem como a lei de execução penal, um sujeito que foi condenado, cito aqui o exemplo, de uma moça que matou os 2 pais e é condenada a 39 anos de prisão, em 12 anos de pena está solta. Um casal que joga a criança de uma janela de um prédio e foi condenado a mais de 30 anos, em 10 anos está solto. Então a lei de execução está esvaziando o direito penal. Então vira um direito penal simbólico. Ele vai, é condenado, cumpre um pouco, está solto. E essa indignação de hoje, né? Esse tratamento brando com os crimes graves, o tratamento brando com o reincidente. Né? A gente vê, por exemplo, às vezes a mídia divulgando, olha, ele foi preso tal porque praticou esse crime. Já tem 17 passagens policiais, 17 condenações. Né? Então nós temos que pensar em termos de país, qual é a legislação que nós vamos aplicar no caso e se realmente ela é efetiva. Só para te dar uma ideia, Mário, o Brasil ele foi condenado 18 vezes na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sabia disso? Nós temos 18 condenações na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Todas as condenações, sabe o que são? Falta de responsabilização do criminoso, processo ineficaz e demora. Não tem cabimento uma mãe que tem a filha estuprada ter que aguardar 12 anos para o sujeito ser condenado e cumprir a pena. Então, o Brasil acaba violando direitos humanos também das vítimas. Né? Isso tem que mudar. Olha, Rogério, filócomo, proeminente, você é essencial para a nossa sociedade, para este programa. Vai voltar. Não adianta dizer que não, vai voltar. Exatamente para esclarecer e dizer para as pessoas essa situação que nós vivemos, e vivemos por causa da ignorância, porque as pessoas não conhecem a lei, basicamente isso. E sempre estão na lei do achismo, o que também é péssimo. Nós temos advogados excelentes no Brasil, promotores excelentes, mas essa briga é muito mais profunda. E eu vou fazer uma pergunta para você, mas você não vai responder. Você vai responder na próxima entrevista. Perfeito? Ok. Você é a favor da pena de morte? Senhores, esse é o programa Papo d'Oro. Uma pessoa extraordinária, onde eu aprendo muito, onde você aprende. Até o próximo programa.